Okay, the sun is out right now. I know. That's rare, isn't it? Like Yeah. Swimming? Oh, you guys opened the pool. Yes. Well, I just took the cover off so that I could clean it. Maybe I'll go later. I'm just gonna finish this. It's a beautiful 18 degrees in the water. Oh, actually? Okay. I have to finish this though. Alright. I'll go later. Gente, eles acabaram de abrir a piscina. Eu vou mostrar pra vocês, calma. Eles acabaram de abrir... Ok, então eu tô aqui no meu quintal, gente, eles acabaram de abrir a piscina. Olha ali, dá pra ver aqui? Eita, rapaz. E aí, tá um sol legal, tá? Tipo, 18 graus a piscina, então... Eu meio que quero ir, né? Mas... Eu vou terminar isso aqui porque eu tenho um negócio com vocês. Enfim. Olá, pessoas lindas e maravilhosas. Tudo bem com vocês, gente? Faz tempo que eu não venho aqui, galera. Faz tempo que eu não venho aqui. Eu vim aqui hoje pra conversar com vocês. Vocês também estão do lado de fora. Tô do lado de fora, porque agora eu posso ficar do lado de fora, porque não tá tão frio e tá tranquilo. E hoje, gente, eu vim falar sobre um assunto que muita gente me perguntou. E que é um assunto que todo intercambista, todo pré-intercambista, qualquer pessoa, gente, sempre quer saber, que é o primeiro dia de aula. Que é o famigerado primeiro dia de aula, né, gente? Então, assim, antes de começar o vídeo, curte o vídeo, compartilha com os amigos de vocês, dá um like. Que é a mesma coisa de curtir, que linda. Se inscreve no canal e, gente, clica no sininho pra vocês saberem quando eu vou postar vídeo, porque eu tô tentando postar mais vídeos, tá bom? Eu sei que eu sempre falo isso, né, galera, mas dessa vez eu também sempre falo isso, então eu não vou falar nada, né? Não vou falar nada, vou só... Quando eu postar vídeo, vocês vão ver. E aí, se vocês quiserem se inscrever no canal pra continuar o negócio, de boa. Primeiro dia de aula. Eu achei que o meu primeiro dia de aula ia ser muito melhor do que foi. E quando eu pergunto pra todos os meus amigos intercambistas, todos têm a mesma reação. Não foi legal, né, gente? Foi um cocôzinho. Mas no meu primeiro dia de aula, o que foi que aconteceu? Eu não conhecia ninguém, eu só conhecia a outra intercambista, que eu não encontrei ela e eu não tinha tido muito contato com ela. Meu primeiro dia de aula foi 6 de setembro. E eu só tinha tido contato com ela no camping trip que eu tive com os outros intercambistas, que foi por, tipo, 5 dias. Só isso. E eu não tinha o número dela nem nada, então foi meio difícil. E eu não a vi quando eu cheguei na escola e tudo mais. Então, no meu primeiro dia de aula, minha counselor me levou pra escola. E eu cheguei mais cedo porque eu tinha que escolher os meus cursos, que eu não tinha escolhido. Quando eu cheguei lá pra escolher meus cursos, eu dei muito trabalho, porque ele não falava nada que eu queria, entendeu? E naquela época eu também achava que eu ia ter que usar as mesmas matérias pro Brasil, que eu não tenho mais, que agora eu não tenho mais, que eu não sabia disso antes. Mas enfim, então eu escolhi matemática, direito, law, monitoria, que eu ia ajudar pessoas com... Eu ia ajudar gente do segundo e terceiro ano com matemática, e minha última aula era história americana. Então eu já cheguei atrasada, porque o meu professor, o meu conselheiro da escola, ele fez questão de ir em cada sala e me apresentar para todos os professores e dizer, essa aqui é intercambista do Brasil e tal. Ok. Aí, gente, eu cheguei atrasada na primeira aula, eu entrei, o professor não falou nada pra turma, eu entrei, tipo, não sei o que eu tô fazendo aqui, e aí eu sentei, todo mundo olhando pra mim, tipo, quem é essa... Chegou bem cedo, né, no primeiro dia de aula. Então foi um cocôzinho, minha primeira aula. E depois da primeira aula eu fui pra Law. Quando eu cheguei em Law, eu cheguei cedo, porque era muito perto. E eu não sabia onde era o meu locker. Eu não sabia como é que funcionava esse negócio de história de locker. Então eu fui logo pra minha aula de Direito. Quando eu cheguei na aula de Direito, que era aula de Direito de segundo ano, avançada de segundo ano, por quê? Por causa do meu inglês, e eu não queria ir pra o terceiro ano, porque eu não sabia como é que ia ser e tudo mais, então eu fui pra do segundo ano. Aí, quando eu cheguei, ninguém falou comigo. Eu não gostei, ninguém chegou pra falar comigo. Foi uma coisa que eu fiquei lá sozinha, olhando pro teto. E aí, no decorrer da classe, a professora falou assim, ela fez a chamada oral, e quando ela fez a chamada, ela falou assim, ninguém sabe pronunciar meu nome. Então ela falou, Laís, I'm sorry, I don't know how to say your name. Aí eu peguei e falei, Laís. Aí ela, tá bom, Laís, ok. Pronto, acabou, tipo, nem perguntou, você é da onde e tudo mais, nem isso, entendeu? Então foi meio assim. E outra coisa, eles falaram, muitos amigos meus, quando me conheciam, falavam, tipo, você não tem sotaque. Quando eu falava que era do Brasil, você não tem sotaque brasileiro, tipo, você quase não tem sotaque. Então, eles só conseguiam perceber que eu não era de lá quando já muito tempo de conversa e eu tinha, porque, gente, é meio assim, né, eu vou ter algum sotaque, porque a minha primeira língua não é inglês.
Então, mas depois, tipo, 10, 15 minutos de conversa. Você é da onde? Aí eu peguei e falei, eu sou do Brasil. Aí ela, ai, caraca, você não tem sotaque nenhum. Aí eu fiquei, obrigada. Agora vai ter gente, Laís, você acha, você não tem sotaque? Gente, eu só estou passando pra frente que as pessoas me falavam, tá bom? E aí foi só a primeira aula e tudo mais. Nenhum amigo. Ok. E aí foi aí o almoço, gente. Depois da segunda aula é o almoço. E, gente, eu não sabia pra onde é que eu tava indo, entendeu? E eu não sabia o dia que eu tava fazendo, não sabia o dia que eu tava indo, então o que aconteceu? Eu encontrei com o intercambista na cafeteria, que era lá no primeiro andar da escola, perto do fórum. E aí eu, ai, graças a Deus, encontrei o intercambista e tudo mais, sentei na mesa e tudo mais. Gente, você sabe aquelas coisas de filme que a cafeteria é toda dividida? Que eu achava que isso não ia acontecer? Acontece. E era tipo, gente, muito engraçado. Do lado esquerdo tem as mesas e do lado direito tem mesas. Do lado direito só sentam pessoas do segundo ano e do lado esquerdo só sentam pessoas do terceiro ano. E isso eu perguntei, tipo, o que. E é assim, da primeira mesa, que tem um palco, na primeira mesa é o pessoal mais popular, e aí vai gradativamente pro pessoal menos popular, entendeu? E aí eu fiquei tipo, caraca, gente, por que isso? É meio estranho, mas tudo bem. E aí eu passei o almoço sozinha com o intercambista e a gente não tinha nenhuma aula junto no primeiro semestre. E isso foi meio difícil, porque era mais difícil pra fazer amizades. E aí depois do coisa, eu tive que achar a minha terceira aula, que era peer tutoring, que é no Portable, do lado de fora da escola, que é uma casa, que tem várias casas do lado de fora da escola, tipo outro prédio. E aí eu tive que ir pra lá. Gente, eu sempre tava atrasada pra minha terceira aula, sempre. Sempre. Os meus amigos começaram a apostar quanto tempo eu tava atrasada, porque o meu locker era do outro lado da escola e a minha aula era em dois extremos da escola, então eu sempre tava atrasada. E aí eu cheguei na sala e tudo mais, as pessoas conversando comigo, ela falou, você pode ajudar esse tal e tal fulano. Foi muito difícil pra mim pra ajudar, porque não era só falar, gente, eu já tava começando a ficar acostumada a falar inglês, mas era explicar outra matéria em inglês. E o pior é que a matemática é igual, mas é diferente ao mesmo tempo. O jeito que eu ensino, o jeito que eu aprendi, que eu ensino as pessoas, não é o mesmo jeito que eu ensinava. Então eu ia estar fazendo uma conta. A gente não usa calculadora no Brasil. Então eu fazia conta de cabeça que o pessoal daqui, gente, era ridículo. Eu fazia raiz quadrada de 81. Aí eu falei 9, ele. Você sabe isso, né? Assim, eu tenho 18 anos, 17, na época eu tinha 17, eu tenho 17 anos. Terceiro ano do ensino médio, sim, eu sei que a raiz quadrada de 81 é 9, né, gente? Bora! E aí, eu fui tentando ajudar com os meus que probleminhas, né? E nessa aula o pessoal soube que eu não era de lá, porque eu não sabia como falar muita coisa, mas eles também não perguntavam muito, né? Então, tudo bem. E aí eu fui pra última aula, que era American History. E nessa aula foi acontecer. Gente, cheguei na sala, 30 alunos, 25 meninos e 5 meninas comigo. Eu não poderia estar mais dentro. E o crush, gente, o crush tava na aula. O meu crush tava nessa aula. Então eu não poderia me enfiar menos na cadeira, que eu tava, tipo... Não queria, entendeu? Não. E aí eu cheguei na aula, ninguém olhava pra mim, né? Ninguém quis saber nada sobre mim. Ninguém. E aí eu cheguei na aula e o professor foi fazer a chamada e ele não sabia falar meu nome. Que foi o que nunca... Aí ele, você é daqui? Eu falei, não. Aí ele, você é do Brasil, né? Eu falei, sou do Brasil. Não, mas tudo bem, tô de boa, tá tranquilo. E aí ele chegou e falou assim, Lays Barreto. Gente, o olho do menino brilha quando... Vou falar pra vocês, só começar. Menino canadense. É brasileira. O olho tá brilhando, olha assim pra mim, aí eu... Pronto, acabou. Aí, acabou. Ninguém quis mais conversar comigo porque eu tava assim. E eu passei a aula toda no celular. Eu vou ser bem sincero com vocês.
E aí, gente, foi isso, meu primeiro dia de aula. Foi um cocôzinho, aí depois 2h25 terminou a aula, minha counselor veio me buscar. Então, gente, não foi o melhor dia de aula da minha vida. Não foi, vou ser bem sincero com vocês, não foi o melhor dia de aula. Mas foi melhorando depois, eu fui fazendo amigos e tudo mais, e o pessoal foi querer saber muito sobre o Brasil. E eu vou fazer um vídeo falando sobre as perguntas que eles fazem sobre o Brasil, porque... Mas foi muito legal. E aí, assim, gente, você no primeiro dia de aula, você não sabe de quem você quer ser amigo. Então, se a primeira pessoa que vier vai ser legal com você, seja legal com ele, porque você nunca sabe o dia de amanhã, entendeu? E eu aprendi muito isso. E assim, fala com as pessoas, vai atrás, senta do lado de alguém e fala: oi, tudo bem? O que tá acontecendo agora? Porque, tipo, eu não sou daqui. E aí, quando você fala que você não é de lá, o que não aconteceu comigo, porque eu não queria falar pra ninguém que eu era brasileira, que foi burrice minha, as pessoas tinham que descobrir por elas mesmas, eu teria feito muito mais amigo no primeiro dia de aula. Mas eu não fiz nenhum amigo no primeiro dia de aula, foi maravilhoso. Tranquilo. E aí, você tem que começar a conversar e tudo mais. No meu segundo dia de aula, eu já fiz uma amiga, eu fui almoçar com ela, ela pediu, chamou, quer almoçar e tal. Eu falei, sim, tá, a gente vai almoçar. Mas a primeira amiga que eu fiz no primeiro dia de aula, ou no primeira semana de aula, tipo, os amigos não foram os mesmos amigos, não são os mesmos amigos que eu tenho no final do meu intercâmbio. Eu sou muito feliz por isso, eu tô muito feliz de ter mudado de friend group. Mas enfim, gente, esse foi o meu vídeo sobre o meu primeiro dia de aula. Eu sei que foi muito rápido, mas eu espero que vocês tenham gostado, tá bom, galera? E qualquer dúvida, gente, que vocês tenham sobre o intercâmbio, podem falar comigo. Eu vou deixar meu Instagram, meu Snap e o meu e-mail aqui. Muita gente tá vindo me perguntar. E eu sei que eu respondo muito atrasado, desculpa, gente, mas eu sempre esqueço de olhar o e-mail. Mas vai ter, gente, vai ter um vídeo que eu vou fazer, que é o Q&A, que é Question and Answers. Então, se você quiser, deixa a pergunta aqui embaixo, ou então no meu Instagram, que eu sempre tento responder vocês. Um beijo no core de vocês, gente. Até o próximo vídeo.